Olá, eu sou a Inês. Olá, eu sou o Carlos. E bem-vindos a mais um episódio do Geek Hub. Este episódio vamos mergulhar nos mundos criados por uma autora chamada V.E. Schwab. Infelizmente, ou felizmente, a nossa gravação ficou demasiado comprida e decidimos dividir isto em 2 episódios. É verdade, nós íamos falar sobre o standalone A Vida Invisível de Adi LaRue e sobre a trilogia do Shades of Magic, e depois de gravarmos reparámos que isto fica demasiado grande, então vamos dividir isto em 2 partes, e na primeira parte vamos então falar sobre A Vida Invisível de Adi LaRue. A Vida Invisível de Adi LaRue foi escrito, como já disse, pela autora V.E. Schwab, que é uma autora de ficção americana que nasceu em 1987 e é conhecida por escrever livros de fantasia. Ela assina de 2 maneiras, como V.E. Schwab e Victoria Schwab. Como V.E. Schwab, ela assina os livros que são mais destinados a um público mais adulto. E como Victoria Schwab, para um público mais juvenil, pré-adolescente e coisas do género, sempre com fantasia. E são sempre com fantasia, mesmo os da Victoria Schwab? Sim, os da Victoria Schwab. Ela basicamente tem alguns de ficção científica para adultos. Inclusive, a última coisa que eu vi que ela estava a escrever é para mais um livro não canon de Doctor Who. Portanto, escreve... por acaso é interessante. Escreve bastante também ficção científica, mas normalmente em colaboração com alguém. Eu acho que só há 1 ou 2 livros que ela tenha de ficção científica mesmo. Todos eles têm um elemento de fantasia pelo meio. A parte mais juvenil tem sempre mensagens muito mais claras, porque são livros um bocadinho mais educativos. Ok. Neste primeiro livro que nós vamos começar, vou dar já aqui uma nota, é o meu livro favorito, ou um dos meus livros favoritos. Tem pouco de fantasia. Tem um bocadinho, mas não tem muita fantasia. E foi o livro com o qual eu descobri que gostava de ler fantasia. Bendito livro. Não estragou-me para o resto dos livros, porque eu agora tenho alguma dificuldade em ler livros não fantasia, mas pronto. Bem-vindo ao meu mundo. Avisamos desde já que este episódio e o seguinte, bem como todos os episódios que iremos falar sobre coisas que vimos ou lemos normalmente em conjunto, contêm spoilers. Sim, porque como vamos explorar aqui um bocadinho o livro, vamos ter que entrar em spoilers, por isso, se não ler um livro e se o querem ler sem terem acesso a spoilers, saltem este episódio. Exato. Se não têm problemas com spoilers e querem saber mais sobre o livro para decidir se o leem ou não, continuem em frente. Exato. Nós não vamos literalmente ler o livro aqui. Portanto, não vamos dar muitos spoilers, mas vamos ter de falar das personagens e o que é que acontece. Portanto, acabamos por falar. Vamos falar com spoilers, exatamente. Então, vamos aqui por este livro que eu tanto gosto. Vou começar, se calhar, por ler a sinopse. A sinopse diz o seguinte: em França, em 1714, num momento de desespero, uma jovem sela um acordo que lhe garante a imortalidade em troca da maldição de ser esquecida por todos aqueles com quem se cruza. Mas, 300 anos depois, Adi cruza-se com um rapaz que se lembra do nome dela. Ora, esta é uma sinopse engraçada para um livro que tem tão mais do que a sinopse diz. Acho que nem é uma sinopse, é só uma premissa. Sim, o livro passa-se sempre em 2 tempos. Passa-se nos dias atuais e vai fazendo alguns flashbacks desde esta altura, em 1714, e como é que foi sendo a vida da Adi até aos nossos dias. E a magia está aí. Exato, a magia está aí, está como foi conseguido, quer a descrição do que a Adi tem, como a maldição que fala a sinopse, bem como a forma como a Victoria Schwab introduziu os flashbacks, que são, num momento certo da história, às vezes usando a técnica de encurtar capítulos, mesmo assim funciona brilhantemente. Então, começando por explicar aqui a ideia do livro, a ideia é uma rapariga com cerca de 23 anos, penso eu, no princípio do século XVIII, numa aldeia em França, vê de repente a sua vida já predestinada, que vai casar, tem está de casamento marcado, e de repente vê-se que a sua vida será viver naquela aldeia para sempre, casada, ter alguns filhos, e que a sua vida vai ficar por ali. A Adi não quer este destino para ela e, num momento de desespero, na noite antes do seu casamento, reza a um deus, a quem quer que a ouça, que a tire daquela situação. E é quando nos aparece o nosso querido Luke, que responde ao pedido dela. Luke é uma personagem que no princípio não tem nome,
quase não tem forma, é um amontoado de sombras que lhe aparece no meio do bosque por qual ele foge, que envolve, que fala com ela e que lhe diz: eu tiro-te desta vida, eu dou-te uma vida sem limites e quando estiveres cansada, juntas-te a mim. Ou seja, dá-lhe a imortalidade e quando ela se cansar desta imortalidade terá que se juntar ao Luke. Só que esta imortalidade vem com um preço. Vem com um preço bastante alto, porque todas as vezes que alguém, ou que a Adi sai do campo de visão de alguém, essa pessoa esquece-a. Sim, para além disso, a Adi está destinada a viver uma vida invisível no sentido em que nem a própria história ela pode escrever, não consegue, não é fisicamente capaz de escrever o próprio nome, após esta maldição. Exato. Então ela vê-se aqui numa grande atrapalhada, não é? Exato, imortal e não consegue deixar a sua marca no mundo. Ela acaba por ser uma de milhões e milhões de mulheres durante estes 300 anos que ninguém vê. Sim, fala-se muito hoje em dia na questão das mulheres invisíveis, muitas vezes até associado nos dias de hoje às mulheres por trás dos homens de poder. Já se começa a cancelar um bocadinho esta ideia, por exemplo, Michelle Obama. A Michelle é mais do que a mulher de... Sim, a Michelle Obama é uma filantropista. Cada vez mais se fala desta questão do papel da mulher ser só eu sou mulher de, e esquecemos que por trás do sou mulher de existe uma pessoa, uma mulher com uma vida, com sonhos, e têm sido muitos livros com esta ideia de vidas invisíveis associadas a mulheres, muito nesta onda. A Vi Schwab levou esta mensagem um bocadinho para o fantasioso. Exatamente, mas com a ao mesma extremo mensagem. da fantasia, exatamente. Portanto, imaginem só mulher ou homem que conseguem viver para sempre, ou quase para sempre, sobreviver durante 300 anos e não ser sequer reconhecida em lado nenhum. Sim, ela não fica para a memória, não é? Não, ela é esquecida. Ponto. Ela vira costas e desaparece do campo de visão e é esquecida. Mas se ela ao menos pudesse deixar a sua história escrita seria diferente, mas ela nem isso tem a possibilidade. Exato. A Victoria Schwab usa muito bem com a Adi uma das tropes mais usadas sobre os vampiros, imortalizado especialmente pela Anne Rice, que é, ok, sou imortal, mas e agora? Vou ficar sozinho até ao fim dos tempos. Sim. É muito o caso da Adi. Se bem que, depois nos anos 2020, mais ou menos, acontece uma coisa engraçada à Adi, que é ela, como diz na sinopse, ela cruza-se com um rapaz que de repente se lembra dela. É verdade. Um estudante universitário. Sim. Que tomava conta de uma livraria para uma amiga, uma livraria de família, creio eu, e cruza-se com ela de uma forma muito peculiar. Portanto, a Adi era amante de arte e de livros, e então a Adi decide entrar dentro da livraria. E é aí que a Adi decide aquilo que ela fez ao longo destes 300 anos, pega num livro e sai porta fora, porque assim que eu virar a costa já ninguém se vai lembrar. Uns dias mais tarde, ela volta à livraria para trocar aquele livro por outro, com a desculpa de oferecer-me este livro, não gostei muito. E é quando o rapaz olha para ela e diz qualquer coisa do género: mas que grande cara de pau de então uns dias atrás estiveste aqui a roubar-me o livro e agora vens para o trocar. Não foi bem por estas palavras, Exato, mas a ideia foi essa. Exato. Acho que a frase que mais sobressai no meio desta história toda é a Adi completamente perplexa olhar para ele e dizer-lhe: tu lembras-te de mim? E neste pânico ela sai porta fora, na esperança de, ok, eu vou virar a esquina e ele vai ficar perdido. E não é isso que acontece, que é, ele continua atrás dela e é: ei, fala comigo. E aqui descobrimos este Henry que tem um acordo com o Luke, que acaba por ser um acordo oposto, chamamos-lhe assim. Sim, é quase o oposto. Portanto, o Luke oferece-lhe a vida para ele se arrepender de tentar tirar a própria vida. Sim, ou seja, o Henry há cerca de um ano antes tinha-se tentado suicidar porque achava que não era amado por ninguém, etc. Então o Luke aparece-lhe nesse momento e oferece-lhe um ano de vida. Diz: ok, estás pronto a desistir, mas não, vais viver mais um ano. Durante este ano vais saber o que é ser amado por todos os que se cruzarem contigo, e ao final deste ano, já não queres viver em não, entregas-me a tua alma. Exatamente. Ou seja, nós temos uma personagem que queria muito viver para sempre, viver muitas coisas, e que faz este acordo da imortalidade. Sim. Porque acha que não há tempo suficiente no mundo para viver tudo aquilo que ela quer viver, com este feito de que vais viver tudo o que quiseres, mas ninguém se vai lembrar de ti. E depois, por outro lado, temos o Henry, faz este acordo que é: eu prefiro viver menos, mas o tempo que eu viver, toda a gente vai gostar de mim. Verdade. Sim, faz sentido. Um bocado estes opostos de: será que
que é mais importante? É viver pouco tempo que vives, mas vives rodeado, ou viver muito tempo e sozinho? Um bocadinho aquela frase de felicidade só é real quando é partilhada. Sim. Independentemente do que cada um possa achar, temos aqui dois personagens com ideias e objetivos de vida completamente diferentes e que são, no meu entender, são ambos válidos. Sim, são. Eu acho que eles acabam por ambos terem razão, sabes? Não é uma questão de ter razão ou deixar de ter. Depende até do estado de espírito no dia em que fizeram o acordo, porque eu estou a imaginar que poderia querer fazer 1 milhão de coisas e viver para sempre, ou então fazer o Carpe Diem e viver meia dúzia de meses, saber qual era a hora e a divertir-me. Eu não, acho que ainda assim, para mim, eu preferia o acordo da Adi. Eu também, mas pronto. Mas consigo perceber o facto dele ter aceito. Portanto, ele achava que não era amado, tenta suicidar e depois oferecem-lhe 1 ano de género. Vais-te embora na mesma ao final de 1 ano, mas toda a gente vai gostar. E ele decide aproveitar. E aquela questão, né? A tua história fica junto daqueles que gostaram de ti, que se lembram de ti, coisa que não vai acontecer com ela. Sim, porque ela é esquecida assim que alguém vira costas. Sim, ou que ela sai do campo de visão. Já imaginaste a quantidade de livros que podias ler se vivesse infinitamente? Ui, em 300 anos, quanto a Adi mostra neste livro. Ui. Eu sou um bocadinho mais do viver 300 anos naquele tempo não seria o mesmo que seria agora. Verdade. Tanto que ela no livro é descrito os problemas por qual ela passou na Revolução Francesa, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Portanto, já não lhe bastava ser invisível para o resto do mundo, estava no meio dos conflitos. Embora nunca parecesse deles, porque quer a maldição que ela tinha, quer a mãozinha tentadora do Luke, acabava por tirá-la dos apuros um bocado mais estranhos. De qualquer das formas, 300 anos para ler livros, ui... Ler livros, ver séries, é muito tempo. Eu continuo a dizer que eu, se pudesse escolher, preferia a maldição da Adi. Eu também. Especialmente agora porque conheço os truques dela. Também. Falando nos truques da Adi, a Adi arranja aqui uma forma de contornar esta maldição da qual sofre. Que é, ok, eu não posso escrever o meu nome, eu não posso contar a minha história, mas eu posso fazer com que outros o façam por mim. Ainda que não se lembrem de mim. Sim, tem de ser de maneira dissimulada, tem de implementar ideias em algum lado. Sim, e então ela durante estes 300 anos resolve conviver com artistas, músicos, escritores, pintores, e ao longo destes 300 anos vão sendo criadas várias obras em que ela será uma hipotética musa. E é aqui que surge também uma personagem bastante engraçada, que é uma amiga do Henry que está a fazer uma tese de doutoramento ou de mestrado, ou o que é? Doutoramento. Sobre a história da arte. Em que, na tese dela, ela faz a tese sobre a história de existir uma musa hipotética que inspirou vários artistas ao longo destes 300 anos. Precisamente. A Adi tem um pormenor físico muito característico. Ela tem 7 sardas na cara, que faz com que se pareça uma constelação. E então, essa tal rapariga, uma amiga do Henry, começa a reconhecer em algumas obras algumas facetas dessas sardas e do estilo de pousar e pequenos pormenores, especialmente em quadros. Sim. E depois começa por ali abaixo um turbilhão de obras plásticas. Down the Rabbit Roll, exatamente. E descobre que até músicas foram feitas sobre esta personagem, sem nome. Acho que as 2 músicas que são descritas como feitas mesmo são dedicadas a uma musa. E o engraçado é que a segunda vez que a Adi entra dentro da livraria para trocar o livro, ela está precisamente, a amiga do Henry, está precisamente ao lado do balcão com um livro de arte aberto com um dos quadros pintados com a cara da Adi. E esta forma como a Adi foi inspirando estes artistas é-nos contada ao longo do livro sobre as dificuldades que ela tem, mais os artistas que têm com ela. Sim. O livro começa logo com ela a acordar ao lado de um rapaz que é músico, que assim que acorda está assim muito confusa, a pensar, ok, eu bebi demais a noite passada, e ela a descrever que
aquilo que ele está a pensar, aquilo que ele está a sentir, a ver a forma como ele está a tentar desenvelhar da situação, e ela acaba por nos dizer que esta é a quarta, quinta noite em que ele acorda sem saber muito bem quem é que está ao lado dela. O mais engraçado é que ele faz um esforço terrível para se lembrar do nome dela, e ela a descrever-nos que reconhece tão bem aquele olhar vazio, olhar para a cara dela do género, quem és tu, o que estás a fazer aqui? Vem o pormenor que é descrito logo no princípio do livro, de como ela deixa a inspiração. Portanto, enquanto ele faz café e torradas, ela senta-se ao piano e começa a tocar uma combinação de teclas, repetidamente, ao ponto de ele se juntar a ela e fazer o mesmo, e ela a determinada altura diz, pronto, então eu vou, depois falo contigo. Sai porta fora e ele esquece-a, mas continua a tocar as mesmas notas. Portanto, ela está a fazer uma composição, cal, e é ele que a está a fazer, supostamente. Ou seja, no meio disto tudo, a nossa querida Adeline arranjou uma forma de deixar a sua marca no mundo, contornando as regras do nosso querido Luke. Exatamente. O que o Luke não estava a contar era que a maldição da Addie anulasse a maldição do Henry e vice-versa. Traz aqui umas nuances muito engraçadas para a história. Eu continuo na minha dúvida se foi por acidente e ele tentou forçar a Addie a ter pena do Henry e fez com que eles se cruzassem, e depois ele lembrar-se dela foi por acidente, das maldições se anularem uma à outra, ou então se foi propositado. Se bem que ele tirou partido disso, assim que ele se apercebe, ele tirou partido disso. No final do livro, o tempo do Henry está-se a esgotar e a Addie decide finalmente ceder ao Luke em troca de o Luke anular a maldição do Henry. E é aqui que o Luke se vê um bocadinho dividido, porque ele tem tentado dobrar a Addie ao longo destes 300 anos e não consegue, e vê aqui um fluke. Foi um fluke. Sim. E então a Addie decide ir com o Luke e o Henry fica livre da sua maldição e decide ele escrever a história da Addie e deixa-nos então este livro, A Vida Invisível de Addie LaRue. Exato, porque durante o tempo que eles estão juntos, que partilham o tempo juntos, ela vai-lhe contando tudo o que passou e ele vai escrevendo. É um bonito fim para a nossa Addie, é um bonito fim para o nosso Henry. Agora, vamos falar de uma personagem que estamos fartos de falar dela, mas ainda não exploramos, que é o Luke. O Luke será uma divindade, se formos para os tempos mais recentes, será provavelmente um demónio, uma coisa do género. Só recebe preces depois do anoitecer, como alguém avisou a Addie quando ela tinha 23 anos, e praticamente não tem forma. Ele tem este nome, Luke, e tem uma forma específica da qual a Addie o vê sempre a partir de determinada altura no livro, porque ele literalmente invadiu-lhe os sonhos e tirou a visão do homem perfeito dela para se fazer à imagem do homem perfeito dela. E Luke era o nome que ela tinha na cabeça e foi Luke que ficou. O Luke, a certa altura, esta picardia entre ele e a Addie já se começa a perceber que existe aqui um sentimento de carinho e amor por parte do Luke para com a Addie. Eu acho que a determinada altura ele ficou completamente obcecado por ela. Sendo que ela nunca consegue retribuir este sentimento. Sim. Consegue retribuir o sentimento não a 100%. Ela consegue sentir alguma coisa pelo Luke, mas é por ser a única pessoa que se lembra dela. E ao longo do livro vai vindo alturas em que ela sente necessidade dele, não por gostar dele, mas por ele ser a única pessoa. E no final do livro percebemos que não adianta, não é? Não adianta. Esta guerrazinha que o Luke fez com ela não levou a lado nenhum, porque ela no final cede-lhe, mas... Ela sacrifica-se no fim. Sacrifica-se mais. É mais ela sacrifica-se de género, está bem, ganhaste, mas salva-lhe a vida. Não foi como ele quis. Foi Sim. Nos termos dela. Sim. Aliás, o fim, deixa um bocadinho a desejar sobre o que está escrito. Eu gosto. Atenção, eu gostei. Não é deixar de desejar. Deixa espaço para que haja uma continuação. Mas não vai haver. Não vai haver. Deixa a desejar uma continuação, mas não vai haver. É um standalone. Mas é um cliffhanger sobre a Addie e o Luke. E dá para perceber que foi nos termos dela como ela quis e ele não teve escolha. Se a queria junto a ele, não teve escolha. Vamos então agora explorar aqui um bocadinho as outras duas personagens. E voltando aqui ao tema que eu já tinha começado a puxar, de escolherias um ou escolherias outro, maldição ou escolherias outro, e vamos falar aqui um bocadinho sobre a solidão e o amor. Ok. Eu não sei o que é que tu achas, aquilo
A mensagem com que eu fiquei da Adi é um bocadinho aquela ideia de que primeiro precisas de amar a ti próprio para conseguires amar outra pessoa, que era um bocadinho o que faltava ao Henry. A Adi, no fundo, consegue viver estes 300 anos sozinha, porque tem um amor próprio muito grande. Sim, um amor próprio e uma vontade enorme de conhecer tudo. Uma vontade enorme de viver. Pelo contrário, o Harry faltava-lhe muito de amor próprio, que ele precisou desta maldição e dos impactos desta maldição durante este primeiro ano para recuperar algum do seu amor próprio que estava completamente perdido. E mesmo assim, até aparecer a Adi, não tinha valido grande coisa. Sim, e voltamos então ao ponto da solidão, que é, ele está rodeado de pessoas E completamente sozinho. Enquanto ela está completamente sozinha, mas está a aproveitar a vida de uma forma que ele não consegue atingir. Aliás, eles falam nisso um com o outro. Falam, já não me lembro. Falam. Já li o livro há 4 anos. Qualquer coisa como tu soubeste aproveitar todos os momentos que foram dados, e ela responde, devias fazer o mesmo. Ou seja, para quem quiser, tem aqui muitas mensagens, não é só esta. O livro está cheio de mensagens para quem quiser ler mesmo o livro em condições, e não é por acaso que, lá está, eu acabei de ler o livro há 4 anos atrás e continua para mim a ter uma marca e a pensar bastante sobre ele. Tu já o leste há 2 anos? Sim, quase 2 anos. Não é propriamente um livro que eu tenha como referência moral, por exemplo. Não é propriamente um livro que eu tenha como referência literária. Mas adoro a história. Ao ponto de nós compramos a edição especial de aniversário com uma capa, uma hardcover muito gira. Não sei se era especial de aniversário. Era. Eu estive a vê-lo há dias, abri e estive a buscar os créditos do design. É uma edição especial com uma capa toda bonitinha, com edges desenhadas, com desenhos dentro do livro. Portanto, não é propriamente um livro bom para se ler, porque até o tamanho das letras é minúsculo, mas é um bom livro para se ter numa prateleira, depois de o termos lido. E para ir desfolhando de vez em quando para ver as imagens. Exatamente. Diz muito também de nós, por isso é que nós compramos. Sim, e nós temos muito este hábito, até para ajudar os autores dos quais gostamos. Exato. Quando temos um livro, gostamos bastante e que queremos ficar com ele na memória, por assim dizer, lá arranjamos uma edição física, normalmente aquelas um bocadinho mais trabalhadas a nível visual, para podermos ter na nossa prateleira, a contar a história do que lemos, porque não há prateleiras que aguentem o que nós lemos com os formatos digitais. Quantos livros é que já leste este ano? Vou em 15. Então este ano estamos os dois taco a taco. Boa. Também estou com 15. Com quanto? Então, Carlos, tu, de 0 a 10, quanto é que dás este livro? Olha, isto começa a ser uma piada entre nós, para quem nos está a ouvir. Nós já gravamos isto, desde os problemas técnicos até termos a andar a dividir isto em episódios. Esta deve ser, a 5ª vez. Sim. E normalmente sai sempre uma pontuação diferente do meu lado. Todas as vezes que falamos do livro, recordo-me de alguma coisa que gostei mais ou gostei menos, e a minha pontuação vai flutuando. Mas desta vez, para registro, um 10 de 10. No final é um 9,5, porque ele tanto vai alternando entre o 9 e o 10, por isso ele vai dar 9,5. Não há meio, portanto 10. E tu? Para mim é um sólido 10, é dos meus livros favoritos, das minhas personagens femininas favoritas, tem mensagens incríveis, tem quotes incríveis. Sim, bastantes. Tinha algumas apontadas nas minhas anotações do Kindle. Tem uma mensagem incrível. E o livro é lindo. A história está bem contada, está... Mas isso é uma das coisas que eu mais acho piada aos livros da V. Schwab, que já lemos mais, que é a maneira como ela constrói uma história, mesmo que tenha de andar para trás, com flashback, mesmo que tenha de fazer world building extremamente complexo, mesmo que tenha de contar 3 histórias em paralelo e depois pôr-lhe um lacinho no fim, como tu Sim. dizes, é uma coisa fenomenal. Portanto, adorei o livro, adoro como a Vitória Schwab escreve, e estou ansiosamente à espera que, já que a MGM, que agora pertence ao grupo Amazon, comprou os direitos do livro para fazer uma série ou um filme, não se sabe, direitos de broadcast em live action, ansiosamente à espera que façam algo. Cheira-me que sairá uma série. Uma série para um livro, se calhar não. Ou uma minissérie ou um filme. Não, quando eu digo uma série, uma minissérie, claro.
Sim. Se conseguirem esticar um bocadinho os tempos dos flashbacks, estava uma série de 6 a 8 episódios. Até porque o livro está dividido pelas várias obras onde ela supostamente foi musa e tens mais do que espaço para isso. Inclusive está uma descrita que estava no Guggenheim de Nova Iorque. Essa nunca mais me esqueço, que é a pintura mesmo da cara dela com as sardas a amarelo, que estaria supostamente no segundo círculo do Guggenheim de Nova Iorque, se alguém conhecer. Sim, as obras são todas obras fictícias. Este livro foi galardoado pelo Goodreads. Qual foi o prémio que ele ganhou no Goodreads? A melhor fantasia do ano, acho eu. Tenho mais alguns dados pelos leitores, não me recordo, sou sincero, podia parar e ir à procura, mas não. Esteve no topo do New York Times Best Selling Authors, esteve no New York Times Best Selling Book de 2020 e é considerado um ponto de referência do light fantasy, não entrando em grandes coisas, usar um ou dois elementos de fantasia. Ou seja, para... Não precisa ter dragões e duendes e fadas e elfos como o livro quando é a ler. Não, se bem que um livro com dragões é sempre bonito. De qualquer das formas, não precisa ter nada disso, o livro está fenomenal e eu acho que toda a gente o devia ler. Estás como um amigo nosso sobre um livro que iremos um dia destes falar sobre ele, chamado Piranesi. Sim, porque isto devia ser de leitura obrigatória. Entretanto, se alguém estiver interessado em saber um bocadinho mais, pode ler o livro, mas nós estaremos sempre disponíveis para responder a qualquer questão. Trocar ideias sobre o livro, com quem já leu. Exatamente. Sobre os prémios que ele ganhou em 2020. Eu lembro-me que na altura, quando eu li o livro, foi porque no mesmo mês, eu faço parte de vários clubes do livro, era o livro do mês em, penso que 3 clubes do livro em que eu estava. Eu pensei, ok, eu leio este livro e despacho já 3 clubes do livro. E participo logo nos 3. Então, em 2020, este livro, quando saiu, foi realmente um boom. 2020 não, isto aconteceu em 2021, ou seja, ele deve ter sido escrito em 2020. 2020, sim. E publicado em Portugal, provavelmente em 2021. Não sei. A data de publicação em Portugal não sei, mas sei que é de 2020. Sei que nessa altura foi no verão, foi, penso que no mês de agosto. Era o livro do clube do livro de uns 3 clubes em que eu estava. Mas foi à custa de um clube do livro que nós lemos os outros livros que vamos falar sobre. Exatamente, Davi e Schwab. Os que iremos falar no próximo episódio. Então, se quiserem falar connosco sobre o livro, tirar impressões, saber um bocadinho mais, ou apenas discordar connosco, também estão à vontade. Ou outra coisa qualquer, falar sobre o podcast, dar ideias, estamos aqui para isso. Podem falar connosco através da conta do Twitter Geek Hub Podcast e podem enviar um e-mail para geral@geekhub.pt. Mais algum recado? Não. Então, até à próxima! Até à próxima!